Obrigada. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Sei que é à vontade. Nós, dando continuidade à nossa revista, aos nossos estudos, hoje nós vamos falar sobre o terceiro milagre de Jesus, que foi no tanque de Betesda. Glória a Deus. O Senhor já tem falado aos nossos corações grandemente, tem operado no nosso meio através destes estudos, e nós cremos que todas as vezes que nós nos encontramos, nos reunimos na casa do Senhor, o Senhor pode operar um milagre em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E nós vimos que o Senhor Jesus, ele opera os seus milagres, às vezes de formas diferentes, né? Nós já vimos que na lição passada ele só deu a ordem, né? Ele só falou e o filho daquele moço foi curado. Glória a Deus. E em algumas situações ele toca, né? Em outras situações, não vamos estudar nesses estudos aqui, mas teve uma que ele fez o lodo, né? Cuspiu no chão, fez o lodo, colocou nos olhos e a pessoa foi curada. Isso é para nós atentarmos e observar que não é somente de uma forma que Jesus opera milagres. Ele opera milagres da maneira como Ele quer, não é verdade? Às vezes nós estamos aqui, estamos orando, estamos buscando e o Senhor alcança a pessoa em outro estado, cura em outro local. Estamos aqui, como o irmão já testificou, a mãe foi curada no hospital, a gente estando intercedendo aqui na casa do Senhor. Então o importante é nós acreditarmos e esperar o momento do milagre de Deus em nossas vidas. Amém? É aquilo que a gente tem buscado. O texto áureo se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 4 e 5, que diz assim: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Um dos que ali estava era paralítico, fazia 38 anos. Glória a Deus. Irmãos, às vezes a gente passa por algumas situações por um breve espaço de tempo, né? E para a gente já é muito difícil. E se nós olharmos para a situação daquele paralítico, e a gente pensa, 38 anos. Pensamos também na dificuldade que algumas pessoas têm, porque às vezes já nascem com alguma deficiência, né? E aí passa anos e anos e tá naquela situação. E o desejo daquela pessoa é sim que haja um milagre, que Deus possa fazer um milagre, que a vida dela possa ser transformada, possa ser diferente. E quando nós olhamos aqui para esta passagem, para o tanque de Betesda, nós somos imediatamente tomados por uma sensação peculiar, um misto de espera e esperança que permeia o ar. Olhando para a situação daquele homem, a gente vê o tempo de espera e a esperança que ele tinha de um dia chegar a vez dele. Só que a gente vai ver que existem N situações na vida deste paralítico, mas o momento do milagre dele chegou quando Jesus chegou ali naquele tanque. Amém? Então as pessoas, elas se aglomeravam ali, cada uma tinha a sua história, o seu problema, seus anseios, suas dores, mas certo é que muitas pessoas ali tinham condições de, à medida que aquele anjo chegava ali, eu até pesquisei, mas não relata de quanto em quanto tempo, aí aumenta, né,
a espera e a esperança, porque se soubesse qual era o dia, nem precisava ficar ali na beira do tanque esperando. Ah, é toda quinta, então, quando fosse na quarta, a pessoa ia para lá, dormia lá e ficava esperando para a quinta, mas não tinha um tempo determinado. De repente, o anjo aparecia, movia as águas, quem ali primeiro chegasse, entrasse naquelas águas, eram que? Curados. E o paralítico, como nós vamos ver, não tinha ninguém que pudesse jogá-lo ali dentro. Não tinha um parente, não tinha um amigo, não tinha ninguém. Por isso, as pessoas sempre chegavam primeiro do que ele, porque às vezes a situação de outras pessoas não era uma paralisia, né? Então tinha mais necessidade. Às vezes as pernas estavam boas, então era só pular, né? Correr, e dessa forma a gente vê algo mais dificultoso ainda na libertação ou na cura daquele paralítico. Então, o tanque de Betesda não é apenas um local, mas um símbolo do que desejamos ardentemente: a cura, o alívio, a transformação. O que é que nós estamos buscando do Senhor quando não só nos reunimos na casa do Senhor, mas nos nossos propósitos, em nossas casas? O que é que nós estamos buscando? O que nós estamos esperando, assim como aquele paralítico estava esperando? É uma cura? É um alívio? É uma transformação? É uma provisão? Eu não sei o que você está pedindo, né? E qual é o seu propósito nessa campanha que nós estamos fazendo nas quintas-feiras, quando diz: venha buscar o seu milagre. Mas o Senhor sabe. E o Senhor sabe o momento certinho de chegar e agir na sua vida para que você receba o seu milagre. Então, Betesda reflete o anseio por mudança, mas também a dor da espera. Porque esperar é angustiante. Pessoas, hoje em dia, que têm ansiedade, como é difícil esperar, não é verdade? Hoje, como tudo está assim, tudo tão rápido, aí fala: não, espera um pouquinho. Tem gente que não tem paciência para esperar. A gente vai para uma fila e aí daqui a pouco, eu vou largar isso para lá e vou me embora, né? Tipo assim, perde a bênção, a oportunidade, mas não quer esperar. E nós precisamos trabalhar isso em nossas vidas, porque o tempo é do Senhor. Nós estamos aqui pedindo ao Senhor um milagre, mas o momento de agir é o Senhor quem vai determinar, não somos nós. Amém? Glória a Deus. Então, existem alguns detalhes deste milagre. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, porque o 4 nós já lemos, né? Que diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então a gente vê, a palavra do Senhor não descreve, né? Quantos foram curados antes desse, como foi a cura desses, mas a gente vê essa cena, uma área grande, né? Que a gente chama de alpendre ou área de uma casa, de um local, e ali várias pessoas à espera de um milagre. À espera de um milagre. Eu acredito que o anjo que descia ali e movia aquelas águas era o próprio Jesus. Mas as pessoas ainda não tinham total conhecimento de Jesus, não é verdade? E esse homem também, porque quando Jesus chega até ele e pergunta, ele, ao invés dele falar: não, eu quero, porque se ele reconhecesse que era Jesus, ele dizia: quero sim, quero logo, né? Mas ele foi justificar o porquê que ele não conseguia alcançar a bênção dele. Amém?
Então ali estavam os doentes e um cenário difícil, né? Porque às vezes a gente vai a um hospital fazer uma visita e a gente vê a situação de tantas pessoas, como é difícil. Quem trabalha na área da saúde, né, vê a dificuldade que é das pessoas, né? Existem pessoas que têm ali um acompanhante, outras pessoas estão em situações muito difíceis, mas não tem uma pessoa para acompanhar. Na verdade, depende ali dos enfermeiros, dos médicos, mas aí já não consegue alcançar o que realmente necessita, porque não, eles não são disponíveis para cada pessoa, né? Então, para várias pessoas. E aí torna a situação um pouco difícil. E a gente observa esse cenário que era ali no tanque de Betesda. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta dificuldade. E às vezes a pessoa podia até ali, como diz, estou parafraseando, até pensar, será que nunca vai chegar o meu dia? Fulano chega, é abençoado, Beltrano está aqui, já foi curado, e eu estou aqui nessa situação. A minha enfermidade já há 38 anos e eu não consigo. Eu não consigo a minha bênção, eu não consigo a minha cura. E se nós trazermos para os nossos dias atuais, às vezes a gente vê algumas pessoas diante de uma situação parecida, com uma enfermidade, com um problema, com uma causa para ser resolvida, e às vezes está vindo na casa do Senhor, está nos propósitos das campanhas, e aí uma pessoa aqui recebe, outra ali recebe, outro vem e recebe, e a pessoa pode pensar no seu coração, e eu? Quando eu vou receber a minha bênção? Outras que são até um pouco mais assim, né? Por que fulano recebe e eu não recebo? Né? O que fulano tem de melhor do que eu? Mas o nosso posicionamento na presença do Senhor é fé e esperança. Porque Deus é misericordioso e Ele pode agir em nossas causas, amém? Glória a Deus, aleluia. Então a gente vê as dificuldades, as limitações daquele homem eram tamanho, né? E aí de repente chega alguém que nós queremos que chegue em todo tempo, em todas as nossas causas, né? Jesus pergunta para aquele homem se ele queria ser curado. Aí o homem lamentou, está no versículo 7, não ter quem o ajudasse a entrar naquela água. O versículo 7 diz, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Imagine ver o lugar de alcançar seu milagre, mas ao mesmo tempo sua impossibilidade de chegar lá. Mas o interessante nessa situação é que ele não desistiu. Continuou tentando e assim veio o quê? O milagre. Por quê? Porque assim que Jesus chegou, Jesus já pergunta, né, o que você quer? E aí Jesus diz para ele, tá no versículo... Aqui já vai ser o próximo? Eu acho que é o próximo. Vem aí, meu filho, versículo 8 que diz. Isso, versículo 8. Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e anda. Não precisou o movimento das águas, porque Jesus é que manda sobre as águas. Não precisou o anjo descer, porque é Jesus que dava ordem ao anjo para que o anjo estivesse ali fazendo aquele movimento. Jesus simplesmente disse a ele, levanta-te, pega a tua cama e anda. A esperança devia estar em alta ao ouvir a ordem de Jesus para quem não estava conseguindo alcançar o lugar do milagre, surge o dono do milagre e faz com que ele seja curado. Às vezes para a gente a situação está tão difícil, mas eis que surge o dono do milagre. O dono do milagre está aqui nesta noite. E assim nós cremos. E assim nós estamos buscando. Esperando não o mover das águas, mas esperando a presença de Jesus alcançar as nossas vidas, as nossas situações. Amém?
E qual foi o resultado disso? Ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele não perguntou quem é você que está mandando eu andar, quem é não. Falou para ele, levanta, ele levantou, pegou a cama e aproveita, né? Glória a Deus. E ao obedecer a ordem, ele foi imediatamente curado. Pegou sua cama e andou. E aí nós vimos outras situações, né? Porque era um dia de sábado e ainda não tinha se estabelecido ali o tempo da graça. Então, eram as leis que eram impostas naquela época ainda. Então, não podia carregar, trabalhar, fazer algum esforço no dia de sábado. E aí vamos perguntar, mas por quê, né? Por quê? Porque o próprio Jesus, até do sábado, ele é Senhor. Então, ele operou no dia de sábado. Porque aí aquele paralítico foi alegre, feliz para sua casa, e a gente vai ver que houve uma repercussão por causa disso tudo, né? Então, a gente vê nessa lição, nesse milagre ali no tanque, revela lições sobre fé, misericórdia e o poder de Jesus acima das tradições humanas. Não somos nós quem determinamos a maneira como Jesus vai agir, quando ele vai agir. Não. Ele curou no dia de sábado, ele curou independente de qualquer situação. Ele andou sobre as águas, domínio o seu poder sobre a natureza. Mandou o vento parar, a tempestade aquietar. Esse é o Deus que nós servimos e nós temos vários exemplos de como é sobre o que Jesus tem domínio. Porventura ele não tem domínio sobre as nossas vidas? Porventura a nossa causa é impossível para ele? É impossível para nós, que somos humanos, limitados, mas para Jesus não. Para Jesus não. Glória a Deus. Aleluia. E aquele homem estava ali 38 anos e se achava o quê? Enfermo. O versículo 6 diz assim: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? Aí o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aí Jesus não falou assim: não, eu estou aqui, eu vou te ajudar, eu vou te jogar dentro desse tanque quando essa água for agitada. Não, ele disse simplesmente: levanta, toma o teu leito e anda. Né? Glória a Deus. E aquele homem pegou aquela cama e saiu carregando aquela cama. Glória a Deus. Aleluia. Mostrando a manifestação do poder do Senhor. Porque talvez se ele simplesmente saísse ali andando por não carregar a cama porque era um dia de sábado, quem olharia para ele e diria: o que você está fazendo? Por que você está andando? Por que você está carregando essa cama? Quer falar, pastor? Um detalhe interessante nesse milagre aí, e também pode ser trazido para a nossa vida com relação à fé. Quando Jesus fala para ele: levanta, toma a tua cama e anda, ali acabou a conversa. Se ele estendesse a conversa: mas Senhor, não dá, eu sou aleijado, mas isso, aqui, se era uma máxima desculpa para dizer que ele estava naquela situação que Jesus sabia. Assim como a nossa vida, Jesus sabe. Mas quando ele fala, é a palavra dele que vai acontecer. Independente da situação que ele estiver, acabou o assunto. O Senhor falou, acabou. Glória a Deus. É igual aquele hino que as pessoas cantam, né? A última palavra, ela não vem dos médicos, né? Ela vem do Senhor, né? Glória a Deus. Então, assim, se o Senhor falou, acabou, né? Glória a Deus. Então, com este milagre aqui no tanque de Betesda, curando este paralítico, Jesus revela sua compaixão e autoridade sobre as enfermidades crônicas ou incuráveis. Glória a Deus. Por quê? A medicina é uma bênção. O Senhor deu sabedoria às pessoas para
estudarem, para elas ajudarem as outras pessoas. Mas também a medicina ela tem um limite, não é verdade? Quando chega a determinado limite, eles já dizem, para a medicina não tem mais jeito, não é verdade? Hoje em dia os médicos não estão escondendo nada de ninguém, né? Então eles já falam, ó, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Então, o Senhor, Ele olha para a necessidade das pessoas e vê. É algo incurável? Sim. Se Ele quiser, Ele pode falar, igual falou ao paralítico, ser curado, ou levanta, toma a tua cama, vai para a tua casa, não é verdade? E nós precisamos entender, irmãos, que não há uma obrigatoriedade em Jesus para que Ele tenha que curar todas as pessoas. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele vivia uma situação que por várias vezes ele já tinha orado e pedido ao Senhor que afastasse aquele incômodo. Mas Jesus olhou para ele e falou assim, a minha graça te basta. Então nós entendemos que Jesus, não, eu não vou tirar de você esse espinho na carne, né? Não era um espinho normal, não, era um adversário que vinha e ficava, né, atormentando ele, aterrorizando ele, e aquilo provavelmente servia até porque Paulo era o cara, né? Então acho que devia chegar de vez em quando e falar, ó, fica aí quietinho, né? Você é servo, você está fazendo a vontade de Jesus, é por causa de Jesus, é para Jesus, não é por você e nem é para você, né? Mas a gente vê que então Jesus não é obrigado a curar todas as pessoas. Por quê, irmãos? O mais importante, o processo que Jesus passou foi para trazer o quê? A salvação da alma. Então, o mais importante para as nossas vidas é a salvação em Cristo Jesus. Se o Senhor curar, glória a Deus, o nome dele vai ser glorificado. Se ele não curar, se ele não fizer, glória a Deus da mesma maneira, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Então, ele não muda a sua posição, né? A gente às vezes pode até mudar, né? Se alguém fizer alguma coisa com a gente é uma coisa. Se não fizer, a gente é outra. Mas nós somos seres humanos. Mas Deus não é assim, Jesus não é assim. Amém? Glória a Deus, aleluia. É interessante, né, pastor, que o gatilho tanto para a salvação quanto para a cura, né, é a fé. Porque esse homem estava ali naquele local e ele cria que entrando naquela água agitada pelo anjo, ele seria curado. E quando Jesus fala com ele, ele crê de fato que vai ser curado, vai pegar a cama, vai levantar e vai ser curado. Então, a fé, ela é o gatilho, tanto para a salvação, quanto para receber os milagres de Jesus. Sim, glória a Deus, é verdade. Porque ele podia simplesmente não ter levantado. Mas na ordem de Jesus, e Jesus também não chegou lá e disse assim, olha, eu sou Jesus e estou te mandando levantar. Ele só disse, levanta, toma a tua cama, perguntou, né, se ele queria a bênção. Eu não tenho alguém para me ajudar. Mas como Jesus falou, levanta, ele levantou, pronto. Ele já tinha fé de que um dia chegaria a vez dele, né? E na verdade chegou. E às vezes, irmãos, a gente, às vezes, não é regra, né? Muitas pessoas deixam de receber a bênção porque está ali, lutando, batalhando, está acreditando. Mas às vezes está demorando, deixa para lá, né? Mas esse paralítico, ele mostrou para nós, através deste testemunho relatado aqui na palavra do Senhor, a perseverança, né? É necessário perseverar. A gente precisa manter aquela constância,
né? A fé, a oração, a leitura da palavra, e assim a gente está na posição para que o momento que Jesus chegar e falar para a gente, a bênção é tua, tá aqui. Porque se as pessoas não estivessem ali esperando naquele alpendre, o anjo viria, agitaria a água, não tinha ninguém lá esperando para ser curado e ser abençoado, não é verdade? Então eles estavam ali porque eles acreditavam que uma hora chegaria a vez deles. Então, qual o significado do paralítico do tanque de Betesda? Podemos aprender 5 lições sobre esta cura. O paralítico expressa suas dificuldades em alcançar a água a tempo. Ignorando as práticas tradicionais, Jesus ordena que o homem se levante, pegue sua cama e imediatamente o paralítico é curado. Jesus vê a necessidade individual, porque ali havia o quê? Várias pessoas doentes. Mas Jesus chegou em uma pessoa específica. Porque Jesus é conhecedor de todas as coisas, ele é onisciente. E ele já sabia que ali não tinha ninguém para colocar aquele paralítico dentro daquele tanque. Outras pessoas estavam acompanhadas, ele não, né? Então ele vê o quê? A nossa necessidade individual. Porque a minha necessidade às vezes não é a mesma necessidade do meu esposo. Nós temos necessidades em comum, mas nós temos necessidades particulares. Não é verdade? Então, Jesus vê no individual. Jesus nos trata também no individual. Amém? Então, a cura vem da palavra de Cristo, não de tradições. Porque aquele povo ainda estava pegado a muitas tradições, aquelas leis, aquelas situações do Velho Testamento. Então, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia. E muitas pessoas estavam presas a isso, né? Mas não eram essas coisas que iam trazer a bênção, a cura para aquelas pessoas que estavam ali esperando. E também para as nossas vidas é da mesma forma. Não é que a gente tenha que rodear Jericó 7 vezes, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, né? Não necessariamente a gente precisa fazer isso. Se você quiser fazer um propósito de 7 dias, 21 dias, não sei quantos dias você faça, você ore, você jejue, você faça o seu propósito. Mas não é apegado naquilo ali. Toda vez que eu vou fazer um propósito tem que ser 7 dias. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o quê, tem que ser assim. Não, Jesus não está preso a isso não. Né? A gente precisa mover a nossa fé através da oração, do jejum, né? E esperar o momento do nosso milagre. Então, o poder de Jesus ultrapassa o tempo de espera. Nós podemos dizer assim, mas está esperando, está demorando, já tem tanto tempo que eu espero, tem tanto tempo que eu peço, e Jesus está calado acerca daquilo que eu preciso. Mas ele sabe a hora certa de entregar a sua bênção. A obediência, ela ativa o milagre. Mas o que obediência tem a ver aqui nesse contexto do paralítico? Tem tudo a ver. Por quê? Nós já até falamos. Ele fez o quê? Jesus diz, levanta e toma a tua cama. O que ele fez? Ele levantou e pegou a cama. Então, a obediência ativa o milagre. De que adianta Jesus dar uma palavra de ordem acerca da minha bênção, da minha vitória, daquilo que eu estou pedindo, e eu ficar, não vou fazer isso não. Não, isso é de mim, não é possível. Como é que pode? Desse jeito? Não, eu acho que não. Ele não questionou nada. Ele falou, ele queria tanto aquele milagre, ele queria tanto aquela vitória, que ele simplesmente obedeceu. Então, a obediência ativa o milagre. A obediência ao Senhor. A palavra do Senhor. Né? Glória a Deus. Jesus traz cura além do físico.
Porque as pessoas hoje em dia estão sendo muito atacadas, não só no físico, como no psicológico, né? Como o emocional. São tantas pessoas necessitando de terapia, de um agir do Senhor. Às vezes pessoas que estão sendo medicadas porque não conseguem sair daquilo ali. Então, não importa. Nós estamos falando de uma cura física, mas Jesus, nesta noite, pode trazer cura às suas emoções. Jesus pode mudar o quadro psicológico da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós não pregamos e dizemos que depressão é demônio, é coisa... Não. Aqui nós pregamos e dizemos que Jesus tem autoridade para mudar a sua vida, para te curar psicologicamente. Ele tem. Nós oramos, já vimos várias pessoas testificando da bênção, do milagre nesta casa. Cura de depressão, de ansiedade, de tantas outras coisas. O Senhor age. Nós precisamos crer, né? Precisamos ter fé. Então, naquele dia, Jesus mostrou mais uma vez sua bondade e amor. Então, todos os atos que nós vimos de Jesus, nós vimos amor, misericórdia, bondade, que ele se preocupa com a necessidade das pessoas. Tanto que aqui o paralítico precisava o quê? Andar, precisava de uma cura física. Mas quando aquela multidão acompanhava Jesus, aquela multidão era com fome, fisicamente com fome. Jesus fez o quê? Multiplicou os peixes e os pães para que a fome daquelas pessoas fossem saciadas. Daí a gente vê realmente que Jesus vê a nossa necessidade, né? Ele olha, ele sabe o que nós estamos necessitando. O relato bíblico mostrou que o paralítico não foi curado pelas águas milagrosas do tanque de Betesda, ou pela ação do anjo do Senhor, mas sim pela graça de Jesus. João 5, 27 ao 30. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Até sobre os mortos, Jesus tem autoridade. Eles ouvirão a voz e obedecerão. Glória a Deus. É interessante isso, né? Por que a gente tem vida e às vezes a gente não escuta a voz do Senhor, né? Jesus está falando, Jesus está falando, Jesus está falando, e a pessoa está... Mas quando Jesus falar, o morto vai ouvir a voz. Glória a Deus. Quais as lições principais que podemos extrair desta passagem, deste texto que estamos estudando? Que Jesus é a verdadeira fonte de cura. O poder não estava nas águas do tanque de Betesda, mas em Jesus, que curou o homem com uma simples ordem, mostrando que ele é maior do que qualquer ritual ou tradição religiosa, porque aquilo ali era uma tradição, né? Era um ritual que todas as vezes que aquele anjo chegava ali, movia as águas, alguém era lançado, era curado. Então era o quê? Um ritual. Mas Jesus é maior do que tudo isso. O poder da vontade humana. O que queres? Aí Jesus pergunta ao paralítico: queres ser curado?
ressaltando que ele respeita o livre arbítrio e espera a nossa participação e desejo para que o milagre aconteça. Então eu quero, eu preciso, eu desejo ser abençoado. Eu quero ser curado. Eu quero algo. E aí Jesus vai, né, assim nos atender. E é interessante essa questão, irmão, sabe por quê? Porque existem pessoas que estão numa situação difícil, mas ela não quer a cura. Ela não quer a libertação. Sabe por quê? Porque aquilo é conveniente para ela. Não é verdade? Recebe uma ajuda daqui, recebe uma ajuda dali, recebe não sei o quê, recebe isso, recebe aquilo, recebe. E aí, se ela sair daquela situação, ela não vai ter mais aquelas ajudas. Então, por que a pessoa vai querer sair daquela situação? Sendo que é melhor ela estar uma condição melhor dentro da sociedade, né? Ter um emprego, uma família, alguma coisa. Mas não, prefere estar ali naquela situação. Existem pessoas, irmãos, que você chega e vai conversar, é só lamentação. Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Ah, porque não sei o quê? Eu estou fazendo fisioterapia e aí, por 2 vezes, eu já vi uma senhora chegando lá e ela diz morar num bairro distante, ali do posto. E aí, as 2 vezes que eu vi essa senhora, ela falar, parece que ela tinha aquela fala decorada. Ah, porque eu tive que pegar uma carona, porque eu tinha que vir, porque esse horário não sei o quê, porque eu tenho que ir para a hidroginástica. Então, se eu pudesse, eu vim mais cedo porque era esse horário que eu tinha carona. Essas coisas assim. E a conversa dela é para atrair as pessoas para dó, né? Dizer assim, nossa, coitada, tá? É difícil, né? A situação dela e tal, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, ela precisa de ajuda? Com certeza. Com certeza precisa, porque se a gente vê uma pessoa numa situação dessa, a gente já detecta que aquela pessoa precisa de ajuda, né? Talvez não uma ajuda financeira, mas um direcionamento para que ela conheça Jesus e a vida dela possa mudar, né? Aí não havia mais, né? Os nossos horários são trocados, né? Mas eu fiquei observando e a gente fica vendo essas situações. Então, às vezes, a enfermidade ou aquela falta disso, falta daquilo, é o que a pessoa tem. Não, eu não quero sair dessa situação porque eu recebo ajuda, porque eu recebo isso, porque eu recebo aquilo. Prefere, às vezes, estar em uma situação de vulnerabilidade do que receber uma ajuda para sair daquela situação, né? Vício é outra situação bem complicada, né? Que a gente vê muitas pessoas e às vezes até vêm para a casa do Senhor, passa um tempo, mas lá fora às vezes não tem o apoio, tem as amizades e aí acaba que volta. Mas a gente crê que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta também essas pessoas. Porque aqui nós convivemos por um longo tempo com uma pessoa assim, viciada em crack, né? Era direto, quando a gente morava aqui no fundo da igreja, batia na porta, pedia comida, tinha vez que estava tão ruim que nem comida pedia era um doce. Se não tivesse um doce, falava, me dá um copo de açúcar. E a gente cuidando, ajudava, não maltratava, vinha para a igreja, a gente orava, aceitou a Jesus não sei quantas vezes.
mas para a honra e glória do nome do Senhor, hoje é uma serva do Senhor. Não mora aqui mais, mas é uma serva do Senhor. Então a gente vê que Jesus opera milagre, que Jesus faz, que Jesus liberta. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que apareceu para aquele homem lá no tanque de Betesda e perguntou: o que você quer? E hoje ele está aqui, sondando o nosso coração, a nossa necessidade, e diz: o que você quer? O que você veio buscar nesta noite? Qual é o teu milagre? O que você precisa? Jesus está perguntando para nós nessa noite. Então Jesus supera tradições e limitações, porque a gente vê aquela situação do paralítico, esperou 38 anos por uma oportunidade, mas Jesus o curou em um sábado, desconsiderando regras e mostrando que o amor e a misericórdia de Deus estão acima de tradições rígidas. Porque se ele fosse atentar para aquilo, provavelmente não curaria aquele homem. Porque naquele dia ele estava naquele local, outro dia ele já estaria em outro local, né? Então, a gente vê, Deus não está preso a coisas como nós. Ah, isso, ah, é aquilo, ah, não sei o quê. Ah. Então, Jesus cura o corpo, a alma, cura física. Jesus cura. Jesus perdoa pecados. Eu acho que assim, é algo bem, né, prazeroso para a gente ouvir. Por quê? Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. E Jesus cura o pecado. Tem coisa melhor do que a nossa comunhão com o nosso Pai, com o nosso Deus? O acesso livre a Ele? Não tem. E Jesus faz até isso. Por causa da graça, por causa da misericórdia, por causa do amor. Glória a Deus. Abriu-se aqui um novo caminho e recomeço. O milagre proporcionou ao homem não só saúde, mas uma nova direção, simbolizando que toda intervenção divina aponta para um recomeço e uma vida transformada. Glória a Deus. Um recomeço e uma vida transformada. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Gente, primeiro amor na presença do Senhor é tudo de bom. É uma fé que você vence tudo. Você vence tudo, você quer ganhar o mundo para Jesus. Ô, fé maravilhosa, né? E a gente precisa ter essa fé para nós continuarmos recebendo os nossos milagres, porque o Senhor está aberto ao nosso clamor, à nossa oração. Os ouvidos dele estão atentos. Glória a Deus. E é sempre bom recomeçar. Vida transformada, então, nem se fala. Agora pense na alegria daquele homem. Pense. Porque, irmãos, observemos uma coisa. Uma pessoa que teve algum acidente, sofreu algum acidente, fraturou perna, pé, alguma parte posterior, né? De membro inferior. Aí fica 30, 40 dias deitado numa cama. Depois consegue andar normalmente? Não. Tem que fazer o quê? Fisioterapia. Aquele homem, irmãos, com 38 anos, paralítico, ele levantou e andou. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não precisou fazer fisioterapia. Quando Deus dá ordem, as coisas acontecem. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. A fé e a dependência em Cristo. A história nos ensina a não depender apenas de pessoas ou de rituais humanos que podem nos levar à frustração, mas a confiar em Jesus como única esperança e provedor de soluções. Não que a gente não possa pedir alguém para orar, que a gente não possa pedir alguém para nos ajudar nos nossos momentos de dificuldade, mas Jesus tem que estar acima. É em Jesus. A nossa total dependência e confiança tem que estar em Jesus. Não é em político A, não é em político B. Eles podem até nos ajudar em algumas situações, né? Não estou desmerecendo nenhuma classe, nada, né? Porque a gente sabe e a gente vê pessoas sendo ajudadas dessa forma. Mas a gente não pode colocar a nossa fé e não a nossa dependência, né? Total em pessoas. É em Cristo. Se nós queremos vida transformada, recomeço, situações mudadas, é só Jesus. Em resumo, o paralítico de Betesda nos ensina a buscar a Deus, a querer a cura e a libertação, a entender que Jesus oferece uma restauração completa e a viver uma vida em fé e obediência, não se limitando a esperar por meios humanos ou tradicionais. Alguém pode até dizer assim, mas fulano nem é crente, nem é servo de Deus, foi na igreja, recebeu oração e foi curado, e foi isso, e foi aquilo. Glória a Deus, o nome de Jesus foi glorificado por causa disso. Mas naquele momento ele acreditou, aquela pessoa acreditou. Porque se não acreditasse, não viria à igreja e não viria receber a oração. Aí já entra outra questão, a salvação. Entra a questão também de quê? Dos 10 leprosos. Os 10 foram curados, mas um só reconheceu o milagre e voltou para agradecer. Então, a gente não está preso a que Jesus só cura e liberta quem é crente. Não. A pessoa acreditou, vai receber a bênção. Mas também para receber a salvação precisa acreditar e confessar a Jesus, né? Tem que aceitar a Jesus. Glória a Deus. Então, para concluir, este milagre, eu vou ler toda essa parte da conclusão, que diz assim: este milagre é um sinal poderoso da divindade de Jesus, sua misericórdia e sua capacidade de trazer restauração